Drop. Olá, rockers, olá, metalheads, olá, amigos do rock and roll, começando mais um maravilhoso Rock to Drop. Hoje estamos aqui em dupla aqui, eu com o meu amigo Gustavo Pereira, fundador aqui do Rock to Drop, está todo ele está usando lá uma camiseta, um boné, e eu não sei se é essa banda que a gente vai falar. É sim, né? Nós vamos falar Sim. do Savatage, olha que maravilha, olha o logo deles aí. Muito bem. E viram, vocês viram a pancada no começo aí, né? Isso daí foi lá no Allianz aí, estávamos lá, né, Gustavo? Isso faz o quê? 2 meses? 2 meses, olha que maravilha. Que Não, coisa, né? Savatage é uma banda muito interessante, né? Provoca controvérsias, tem uma carreira bem, né? É meio irregular a carreira do Savatage, né? Você pensar no estilo deles, né? Tem coisas trágicas aí também que aconteceram, mas é uma banda que quando finalmente ela se consolidou, ela acabou, né? Pois é, né? A morte depois a gente vai falar, né? Mas não foi a morte pelo Não, contrário, né? Depois da morte do não. Chris, eles Não. se viram na obrigação de continuar, né, o trabalho, né? Depois que o Chris Oliva morreu, em seguida gravaram um disco e começou uma linha que durou aí uns, sei lá, uns 7, 8 anos, né? Até a banda terminar. Então não foi pelo contrário, né? Eles acho que mantiveram a banda até para um tributo para o Chris Oliva, né? Vamos seguir os discos, Gustavo? Né? Vamos, Seguir os discos. Escuta aí o nome. Eu não sei se alguém me falou uma vez que Savatage era baseado naquele sabotagem do Sabá, né? Não tem nada a ver, né? Eles tinham outros nomes no começo, né? Que era o Metrópolis, né? E o Avatar, né? Parece que teve problema com o direito autoral do nome, né? Do Avatar. Eu não sei por que Savatage, sinceramente, eu não sei por que chama Eles Savatage. pegaram o Savage e o Avatar, então ficou Savatage. Entendeu? Entendi. Eles fizeram uma jogada aí, um trocadilho lá, Sabotagem. os dois nomes que eles tinham, né? O Savage e o Savatage. Antes era Metrópolis, né? Eu acho que o primeiro single que eu sei do Savatage é aquele The City Beneath Are Calling, de 84, tá aqui, achei. Não, Danger Are Calling é o primeiro disco. O City tá aqui, mas tá como EP, né? Tá como EP. Sim, mas o primeiro single é o City Beneath the Surface, que é um musicaço. Tá. É uma música. Então, o Savatage começou em 79, né? 79, final dos anos 80. Os irmãos Chris e John Oliva, que fundaram a banda, demoraram um pouquinho para começar a gravar. Nós estamos falando de 79 até 83 para a banda conseguir gravar alguma coisa. Primeiro é o Silence, né? Nesse 83. Primeiro foi o Silence, mas esse single, The City Beneath the Surface, já mostra uma pegada bem interessante, né? E você que sabe mais do que eu sobre isso, na minha opinião, totalmente Black Sabbath. Sim. Né? Sim. Muita coisa de Sabbath. Muita coisa. E começaram com esse lado mais sinistro, mais, sei lá, não sei se pode dizer diabólico, né? Mas o começo do Savatage foi mais nessa linha aí. Tem o Dangers Are Calling, que também a própria música título é bem bacana, e eles começaram a chamar a atenção, né? Depois de 83, depois do Dangers Are Calling, e até aí a banda, ela era o John Oliva, o Chris Oliva, eu acho que o baterista já era o Steve Vachos, deixa eu confirmar aqui. Ele era mesmo, ele começou junto com os dois irmãos, e o baixista era o Keith Collins, que durou 3, 4 anos na banda. Mas importante falar que John Oliva, Chris Oliva e Steve Vachos, por muitos anos, foram o line-up do Savatage, e o John Middleton, que até hoje é o baixista do Savatage, que é um cara muito carismático, inclusive, ele entrou em 85, quando a banda... Então,
E depois que a banda começou a chamar a atenção, e era metade dos anos 80, né? Era o auge, né? 83, 84, 85, né? Era o auge do heavy metal, né? Aí, pena que o Edu não tá aqui hoje, né? Mas eles entraram naquela. Pegaram o efeito metade dos anos 80, né? A banda deu uma mudada no som, apesar que o Power of the Night, de 85, que já é com a Atlantic Records, né? E Atlantic Records é a gravadora do Led Zeppelin, né? Se eu não me engano. É, é. Né? Então, assim, então eles assinaram em 85 o Atlantic Records, mas o som deles já mudou um pouco. Apesar que Power of the Night é um clássico, que é a música que abre o disco, é um musicão, tocaram no Aliens também. No Aliens Tocar. não, eles tocaram no Unimed depois, no show Ah, solo. no É, espaço que você foi, né? tocaram. O show foi mais longo lá, né? Mas as outras músicas do Power of the Night, elas são meio fraquinhas, assim, né? A banda deu uma deslizada, mas talvez, né? Aquilo que a gente sempre comentou aqui, pela forçação das gravadoras, né? De E ter logo no fazer. segundo disco, mas é que pegou o ano fatídico aí, né? Pena que o Edu não está Pegou. aqui. Em 86, o ano seguinte, 85, nossa. em 86, o ano seguinte, eu falei assim: o Savatage acabou. Quando eu ouvi Fight for the Rock. For Que the Rock, disco mais esquisito. Disco pop, disco fraquinho. Como é que pode um guitarrista como Chris Oliva ser tão mal aproveitado, né, num disco é verdade. desse? Esse disco é Então, assim, estranho. e muito estranho. O Fight of the Rock é aquele lá que tem a capa com eles, que nem aquela do Status Quo lá, de 80, do The É, Army Now. a bandeira é ele, é a capa aí. Mas eu vou falar para você, eu vivi essa época, quando eu comprei, porque eu comprei sem ouvir. O Power of the Night eu comprei, eu tinha gostado dos dois primeiros, desculpa, do primeiro, do Justice Are Calling. E aí eu gostei do Power of the Night, apesar de ter dado uma limpada no som deles lá, mas pô, só pela música, só pela faixa título e por duas ou três outras músicas lá, valia. Eu acho até, Fernando, que como a gente agora vai ficar numa fronteira aí, né, que é a virada dos anos 80, eu É. acho que vale a pena ver o que você tem aí, porque tem várias músicas legais nesse comecinho aí. Tem City Beneficiary. Escolhe uma até o Fight for the Rock, até 86, né? Power of the Night. Power of the Night, né? Tá, Power of the Night, sem dúvida. tá bom, vamos É ouvir? um riff, é um É, negócio poderoso, bem legal. poderoso, poderoso. Põe aí, Power põe of aí. the Night, Paulo Gato. Aí, Muito ó. bem. Bom. Mas o engraçado é que no Fight for the Rock, eles fizeram uma turnê, acho que é a primeira para a Europa, é uma banda americana, né? A gente não falou no começo, mas o Savatage é de Tampa, Flórida, Estados Unidos. Eles abriam na Europa, eles abriam para o Motorhead, né? Eles abriam Isso, para o isso mesmo, Motorhead. isso mesmo. Mas estranho, eles devem, eu não sei o setlist daquela época, a gente poderia até ver aqui, mas deve ter sido muito baseado nos primeiros discos, não no Fight for the Rock, porque É, o Fight for the para Rock é fraco. ter a ver com o Motorhead, né? É. Mas que aconteceu? O Savatage, ao contrário da maioria das bandas, da metade dos anos 80, ele deu uma. Ele melhorou. Em 87, lançaram o Hall of the Mountain King. Esse disco é bom. Esse disco já é muito bom. Esse disco é Já é bom. muito bom. Acho que quando lançaram o primeiro o videoclipe do Hall of the Mountain King como é que se fala? Quer dizer, é tosco. É, Tosco, tosco, tosco. é, Tem uns anões de jardim lá, tem uns negócios esquisitos. é muito estranho, né? Vamos É, mostrar.
Vamos Mostra mostrar. aí, mostra o trechinho aí do Hall of the Mountain. Pau no gato. Aí, ó, olha isso aí. Bom, Muito estranho, né? é esquisito mesmo. Hall of the Mountain King, 87. É, Isso, né? isso. Depois Gutter, em 89. Ballad. Hall of the Mountain King, to the Hall of the Mountain King, tá certo, ainda era a formação John Oliva, Chris Oliva, aí foi que entrou o John Middleton, na verdade ele entrou em 86, com Fight for the Rock, mas deixa eu só confirmar se o John Middleton Ele entrou entrou... em 86, eu estou vendo o mapa aqui da linha do Então tempo. fechou, então é Estou isso vendo a mesmo. linha do tempo. Ele pegou, sai o Keith Collins e entra o Middleton. Perfeito, perfeito. E o John Oliva era o vocal, né? O líder vocal. Aí tinha o Chris Oliva na guitarra, o Middleton, o Varshows, um quarteto, né? Um quarteto. Eles não tinham duas guitarras, né? Até 80 e até essa época aí. Era uma guitarra só Confirma. e teclado, né? Teclado é o John Oliva mesmo, É. né? Que toca. Não, eu digo, mas tinha teclado e guitarra, né? Não tinha duas guitarras. Sim, Tinha teclado e sim, guitarra. sim, sim, sim. E aí, Ralph the Mountain King deu uma bela recuperada no som do Savatage, né? Inclusive, aí começou a fase mais progressiva do Savatage. Tem uma música nesse disco, eu acho que é Prelude to the Madness, que é instrumental, que já mostra um lado mais progressivo da banda, mesmo ainda não tendo influência do Robert, como é que chama? O grande parceiro do Oliva. Ah, rapaz, eu vou lembrar o nome. Ah, tem aqui, ó. Peraí que eu já falo. Paul O'Neill, desculpa. Paul O'Neill. Paul O'Neill. O Paul O'Neill, ele é um autor, né? Ele é um letrista, ele também faz músicas, né? O Paul O'Neill, ele veio a fazer uma parceria com o Savatage logo depois do Hall of the Mountain King. Eles foram pro Hall of Mountain King, aí já veio o Streets daí, Fernando? Eu não tô lembrando, viu? É um Gutter Ballad. Ah, o Gutter Ballet, lógico, ó que pecado. Como é que eu fui esquecer do Gutter Ballet? Então, o Ralph the Mountain King já botou a banda numa trilha mais progressiva, um som bem melhor, bem mais à altura do Chris Oliva. O Chris Oliva é um baita guitarrista, baita guitarrista. E o Gutter Ballet, que veio em seguida, teve a inclusão de uma outra guitarra, o Chris Caffery, que tá na banda até hoje. Tá falando de 89, hein? Então aí, ó, a gente o John Oliva, Chris Caffery e John Middleton, eles estão na banda até hoje. E o Chris Caffery entrou no Gutter Ballet. Então eles adotaram a segunda guitarra no Gutter Ballet. Na segunda guitarra, nos shows, inclusive, né? Porque nos estúdios já usava, né? Sim, sim. Então, aí o Gutter Ballet já é um clássico do Savatage. É um disco que tem várias músicas bacanas, né? E toca até hoje. E uma coisa legal é que o videoclipe do Gutter Ballet já tem uma qualidade muito maior que a do Hall of the Mountain King. É um vídeo mais, como é que eu posso falar, mais bem produzido, não é, a história não é boba, né? Não é boba a história, né? É uma história mais séria, né? De um lado mais social, vamos dizer assim, né? Esse trabalho é bem profissional, né? Eles melhoraram muito aí, né? Melhora muito, tem várias músicas boas. Eu tô querendo só ver aqui. Aqui, ó. Então, e o Paul O'Neill, que passou a ser o grande
junto com o John Oliva, o grande direcionador do som do Savatage, das letras do Savatage, ele se juntou nesse disco aí. Então tem uma coincidência muito, muito, muito grande. Coincidência não, né? É influência, né? O Paul O'Neill se juntou para ser o produtor do Savatage, e aí o som do Savatage ficou mais elaborado, mais progressivo, as letras passaram a ser mais sérias, vamos dizer assim, né? Tratando de temas mais sérios. E aí o Gutter Ballet já é uma grande prova disso. Gutter Ballet, você tem, olha, o disco de ponta a ponta é bom. Começa com Of Rage and War, que é um hard rock heavy bacana. Gutter Ballet, que é um classicão, né? Uma música que funde teclado com orquestra, né? Muito Maravilha. bacana. Tem uma música instrumental, o Savatage começou a ter músicas instrumentais já no disco anterior, né? Mas aí teve mais uma, que é a Interpretation Revelation. When the Crowds Are Gone é uma baladona, muito legal. Depois tem outra instrumental, que é Silk and Steel. Aí você vê, tem She's in Love, que é outra música tipo Of Rage and War. Era muito comum, né, Fernando, nessa época, as bandas fazerem o lado A e o lado B dos discos com a mesma estrutura, né? É. Começa com uma música, e depois no lado B tem uma música parecida, e aí vai, né? Tanto que se você comparar o lado, que na época tinha lado A e lado B, né? Quando você compara a Of Rage and War com She's in Love, são muito parecidas, hard rock. Gutter Ballet com Hounds também. Hounds é um musicão, na minha opinião. Hounds é uma música que tem tudo, assim, de estrutura de heavy metal, assim. Ela começa lenta, depois vira uma pancada lá na frente, e depois cai de novo, volta. O Chris Oliva, ele arrebenta nessa música. Arrebenta. Vou colocar o Gutter, Vai clipe, ter que ser, né? pau no Vai ter gato. que ser. Another sleepless night, concrete paradise, sirens screaming in the heat. Neon cuts the eye as it just decides that the world beneath its feet. It's a gutter ballet, just a menagerie. Still the orchestra plays the darkness of the night to a distant fading light. Que coisa, né? Então, Não. É muito bom. aí nós temos um. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, ó. Quando que eles vieram a São Paulo aquela vez que nós que teve os dois shows, Gustavo? Que ano que Eles foi? vieram em 97. 97, depois em 98 no Então, Londres, eles né? estavam lançando o The Wake of Magellan. E Foi, é a gente uma, é uma. comenta lá. Quando chegar nesse disco, a gente comenta. É legal, tem umas histórias. Então, mas aí em 91, É o Streets. né? Esse disco é legal. Eu gosto. Esse daqui, ele É é um legal. disco. Aqui, ó, aqui, o Chris Crafley não participou. Na capa tem o Steve Vachos, o Oliva, os irmãos Oliva e o O Baixo Milton. ainda está aí, né? Tá. É, O Vachos é que ficou abalado com a morte do a Oliva. morte Ele do saiu da Chris. banda mais ou menos por causa disso aí. Uhum. Então, o Streets, ele foge do Hall of the Mountain King, do Gutter Ballet. Ele é uma ópera rock, né? Ele é isso que eu ia falar. Ele é uma ópera rock. Uma ópera rock. Quem gosta Eu de ópera gosto. rock, Eu acho muito deixa eu. legal esse disco. Ó,
Aliás, eu Então, estava aqui, ó. ouvindo hoje, assim, coincidentemente, eu estava ouvindo o Streets. Então, ó, É uma baseado. música que eu gosto muito nele aí. Você sabe qual é, né? Ó, sei, a gente vai falar. Então, olha só. O Gutter Ballet, que é do disco anterior, foi uma, uma peça teatral que o Paul O'Neill escreveu. Paul O'Neill é aquele que a gente falou agora há pouco. E o Streets é uma extensão do Gutter Ballet. Ele explica. O Gutter Ballet é como se fosse o resumo da história, né? E o Streets é Streets é a história inteira. a história. A história inteira. A história inteira. A gente tinha Então, falado. assim, todas as músicas são compostas pelos irmãos Oliva por Paul O'Neill. Então, você vê que o Paul O'Neill tomou mesmo conta da história, né? Mas é um disco audacioso do Savatage. Audacioso, porque não é um disco comercial. Não. Não é um disco comercial. As músicas têm encaixe uma na outra, tem vários diálogos no meio do disco para entender, né? Então, e tem aqui, né, o I Believe, que é uma balada super poderosa que eles usam Eles tocaram. para homenagear o Chris Oliva até hoje, essa música, né? Mas aqui tudo é bom aqui, tudo, para quem gosta, né? Eu gosto desse Streets estilo. começa o disco, né? Que é a música mais pesadona. Aí vem a tua preferida aí. Não, mas de novo, né? Streets é recomendado para quem, né? Assim, ele para mim ele é diferente de qualquer coisa que o Savatage fez. Ele não remete nem à fase inicial, nem essa fase do meio e nem essa fase mais atual aí. Atual é o que eles estão tocando hoje, né? Mas, assim, é um disco diferente, bem diferente, e é incrível. Então, é o que eu falei, é legal ouvir inteiro, mas, por exemplo, se você sacar a Giz do Saves, por exemplo, você pega os riffs de guitarra dela, é um negócio absurdamente legal. Não, dá Vale para a sacar. pena. Strange Reality, dá É, para sacar. Ghost in the Ruins, Somewhere in Time, são músicas que dá para. São músicas muito legais, muito e legais. Mas, o Jesus Saves lá no Alias, eles abriram, né? Eles abriram, né? Ah, foi não, no depois Alias não foi, não. foi o Welcome primeiro, não foi? Foi Welcome, mas logo em seguida eles tocaram Jesus Saves. Não, vou colocar um pedacinho dela aqui. Tá bom. Qual lugar? Então, mas assim, de novo, para quem gosta de rock progressivo, assim, vai gostar muito desse disco aí. Porque aí tem já umas boas Tem parcelas. bastante. Ele é uma ópera rock, né? Ele remete para algumas coisas do The Wall, remete algumas coisas para o Tommy do Who. Tudo que Uma ele ópera fez rock. caiu na cabeça deles, é cheio de influência, né? Cheio de influência. Mas é um descasso. Então, mas você vê, uma banda que estava em alta de novo, né? O Gutter Ballet botou o Savatage no ápice de novo, só que os caras gravam um disco desse que mostra muito a intenção dos músicos, né? Que não era mais comercial. Pelo jeito não era. Porque daí para frente eles não gravaram mais nada, como Fight for the Rock. Não. Acho que amadureceram, né? Mas você vê que interessante, né? O Gutter Ballet, pelo que mostra aí, era uma peça teatral, né? Do Paul O'Neill, que deve ter chamado a atenção do John Oliva, daí chamou o cara para juntar. E aí ele como viu que deu certo, fizeram um disco de ponta a ponta, né? Para contar uma história meio trágica aí. Bom. Depois vem legal. o Ed, esse disco eu não conheço, eu não ouvi esse Ed. Edge of Thorns? Não. Nem a faixa título? Não, eu conheço as músicas, devo ouvir, né? Mas eu não parei para ouvir. Edge of Thorns, às vezes, toca até na rádio, a música título. Na Kiss não, eu sei, mas o disco em si inteiro eu não
prestei muita atenção nele. certo, mas ele tem uma curiosidade, né? O John Oliva teve alguns problemas de voz, de cantar. Tá. Ele já Foi estava aí. sentindo uma dificuldade e ele também estava querendo ficar mais como tecladista e compositor, como Entendi. compositor. Aí eles chamaram um vocalista novo, né? Aham. Foi o disco que estreou o Zack Stevens. Ah, é aí que estreia o Zack Stevens, é. Uma É, voz muito forte, né? tá certo. O problema é que o Zack Stevens trouxe uma coisa de volta para o Savatage também, né? O vídeo tosco. O vídeo do Edge of Thorns é muito tosco. Foi ele que trouxe? Trouxe, trouxe. E eu acho que é coisa dele, né? Porque o Zack Stevens é um cara muito engraçado, né? Ele é engraçado, sim. Ele é bem engraçado. De novo, foi uma retomada, né? Depois do Streets, eles, poxa, acho que gravaram o que eles queriam gravar, vamos voltar lá pro Hall of the Mountain King, lá para o Gutter Ballet, né? É uma coisa no meio aí também, só que com um vocalista novo. Uhum. Um vocalista novo, né? Tem He Carves His Stone, é uma música que eles bem conhecida também. E é engraçado que nesse disco o John Oliva se coloca como músico que colaborou. Ele não se coloca como parte da banda. Hum. A formação da banda oficial desse disco é o Zack Stevens no vocal, o Sim, Chris Oliva na guitarra, o Middleton no baixo e o Steve Vachos na bateria. Mas o John Oliva não aparece como Savatage, ele aparece como músico de estúdio. vai saber, Engraçado, né? né? Vai Já, saber por quê, né? isso aconteceu mais para frente também, a gente vai falar também. Então, assim, o John Oliva é produtor junto com o Paul O'Neill do disco. Acho que ele queria mais ir para esse lado mesmo, né? E acabou. Nesse disco ele não aparece nos créditos como da banda, ele aparece como músico adicional. E aí teve um problema grave aí, né? O Chris Oliva, né? Ele sofreu um acidente de carro em 93, eu acho que é outubro. Ele tinha 30 anos. 93. Ele tinha 30 anos de idade e o motorista chocou contra eles, né? E ele estava junto com a esposa dele e ele morreu na hora do acidente. E aí, né, foi uma perda muito grande, um guitarrista super talentoso, né? Um cara muito carismático também, né? Assim, você vê os registros da época, assim, né? O cara sempre É. tocando ali com muita. Então, o Cris Oliva, infelizmente, ele faleceu nesse acidente e todo mundo achou que o Savatage ia acabar. Porque ele era fundador da banda, junto com o irmão dele, né? Junto com o John Oliva. Mas, por incrível que pareça, um ano depois, acho que nem um ano depois, e talvez até Foi em para extravasar. 93 mesmo, o Ed, né? 93, mas 94 a banda voltou. Sim. Um disco Mas novo. lançou o Ed em 93, né? Lançou o Ed em 93 e o Chris Oliva morreu em outubro de 93. Ah, ele morreu em outubro, né? Aí, menos de um ano depois, em agosto de 84, eles lançaram o Hand of Era o Rain. Hanson. O Hand of Rain, ele tá com o Zack Stevens, né? No vocal, continua. O John Oliva não aparece como músico adicional. O John Middleton no baixo. Então, dos originais, tá só o John Middleton e o Steve Vachos na bateria, né? E o Steve Vachos, você já vê pelas fotos do encarte e tal, o cara já tá um pouco diferente, ele cortou o cabelo, ele tá meio esquisito. Acho que ele sentiu muito a morte do Chris Oliva também, como o irmão também sentiu. E eles chamaram na guitarra, para substituir o Chris Oliva, o Alex Skolnick, que é do Testament. É, Puta guitarrista, é. né? Ele é muito O bom. Alex Skolnick, que está até hoje no Testament, é a banda que ele tá lá há muito tempo e até hoje ele toca lá. E ele fez um regaço aqui. O cara tocou muito nesse disco aqui. Tocou muito. É um disco violento, forte, pesado. Tal tem cobras, é pancada. Hand of Rain. Assim, eu acho que é um disco que o John Oliva compôs. Só confirmando aqui. John Oliva, Paul Neal. De novo, né, parceiro?
Só a primeira música, Talking Cobras, que ainda é com Cris Oliva. É uma música remanescente, que é a música mais pesada do disco, por incrível que pareça. Já tinha gravado. Então, todas as músicas são do John Oliva e do Paul O'Neill, exceto o Talking Cobras. Então, assim, deixa eu ver aqui se tem um encarte aqui. Tem. O encarte é maravilhoso. Então, aqui, ó, é um tributo, né? Aqui é o Cris Oliva, né? Eles falam que o disco é um tributo ao Cris Oliva. Esse seu é importado também, né? Aqui ele fala assim, ó, basicamente a banda tinha terminado. Todo mundo realmente acreditava que com o John fora da banda, que o John estava fora da banda desde o outro já. O John Oliva já tinha saído da banda, né? E o Chris falecido, não faria senso continuar. Mas havia algo sobre o Savatage que tanto o Paul O'Neill como o John Oliva acreditavam que não poderia morrer. Então eles, com o Randy of Rain, eles voltaram, né? Botaram a banda de volta lá. E é um disco muito bom. Disco muito bom. Acho que é um dos discos mais sólidos do Savage na trilha de rock, né? De hard rock, heavy metal. Né? Tem várias músicas legais aqui. Talking Cobras, Randy for Rain, Chains. Chains é aquele classicão lá. É. Aquela música aqui, The Situations lá. Tem muito bom. Nothing Gone On, Alone You Brief, Symmetry. Excelente disco. Excelente disco. Eu não sei se você vai achar um registro de Chains. Você acha assim? Tenta achar aquele vídeo do Japão de 94, que você vai. E bota um trechinho da Chains, para o pessoal ouvir aí. Tá, música épica, cheio de vocais e tal, vai e volta, né? É uma música bem Savatage mesmo, né? Bem Savatage. Qual lugar? Bem Savatage. E em 94, acho que até para ajudar a viver com a situação, o John Oliva voltou a fazer turnê com o Savatage. Ele não se considerava da banda, mas ele voltou. Esse de 94 aí do Japão, que é registrado em vídeo, ele é o tecladista e ele, como é que a gente fala? Ele divide os vocais com o Zack Stevens em algumas músicas. Né? Começou uma parceria vocal aí muito forte do John Oliva com o Zack Stevens. Mas Randy of Rain, descasso. Então, se a gente falar do que a gente falou até agora, disco que você ouve de ponta a ponta, o Gutter Ballet, o Streets, o Randy of Rain. Os outros, você, né, não é todo disco assim que agrada, né? Tem altos e baixos assim. Fight for the Rock, esquece. Não. Só o nome é legal. Só o nome e a capa, né? A capa é legal também. Bom, então, assim, foi um alívio para todo mundo e impressionante. Com essa nova estrutura do Savatage, e apesar da morte do Cris Oliva, eles começaram a engatar um disco atrás do outro. Né? E assim, eu lembro que eu fiquei impressionado, eu falei,
Para mim, o Savatage iria terminar em 86, com aquele Fight of Father Rock, depois em 93, com a morte do Chris Oliva. Mas não, depois de 94, eles embalaram, e um ano depois, eles gravaram o Dead Winter Dead. Esse aqui, né? Esse disco é bom também. Descasso. Esse aqui É é bom. outro que é de ponta a ponta. É uma ópera rock, tá? Também. Esse é legal É. também, de ouvir inteiro. Eu deixei ele Olha, todo inteiro outro dia aí. o disco foi gravado um ano depois do Hand of Rain, outubro de 95. 95. E ele tem aqui a questão dos dois guitarristas de novo. É. Então vamos lá, o Chris Oliva não era mais o guitarrista, o Alex substituiu ele no Hand of Rain, mas aqui, como Savatage, o Zach Stevens no vocal, Middleton no baixo, o nosso amigo Steve Vachos deixou a banda, definitivamente, né? Acho que ele não deixou no anterior porque já estava meio gravado o disco. Mas ele, né, aqui o Steve Vachos que realmente saiu, para ele acabou o Savatage sem o John Oliva na banda e o Chris Oliva, para ele acabou. Então ele Aí saiu. entrou o Andy ou o Jeff Plates? E o Jeff Plate, que é o Ah, o Jeff baterista Plates, né? hoje. Né? É o que tá, né? O Chris Caffery voltou. O Chris Caffery, que trabalhou com eles no Gutter Ballet, voltou para a banda, tá até hoje na banda também. Então, ó, desse disco tem o Zach Stevens até hoje, o Middleton até hoje, o Chris Caffery até hoje e o Jeff Plate até hoje. E tem um guitarrista que entrou aqui também, que eu sei que o Fernando gosta bastante dele. Esse é bom. Qual é o nome dele, Fernando? Alpitrelli. 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 O Alpitrelli. Bom demais. Nossa. Muito bom. A gente sempre comentou, né, que o Chris Caffery é aquele guitarrista esforçado, aquele cara que estuda, que faz tudo direitinho. E o Pitrelli é aquele talentoso, né? Pitrelli é talento puro. Nossa, toca muito, é bom. Todos esses álbuns aqui, o Dead Winter Dead, o Wake of Magellan, tudo álbum duplo em vinil. Por causa do tamanho do tamanho das músicas, né? Em CD era um disco só. E aí o Savatage veio para o Brasil. E nós fomos atrás. Dois shows, um no Blame Blame, não, era. Como é que era? Era o Blame Blame Club, no Carioca hoje, Cardeal, né? Cardeal Arco Verde. E era, pasme, senhores, era um show acústico. Acústico mesmo. Aí nós fomos ver o show acústico do Savatage, né, Gustavo? Aí chegamos lá, o que tinha de acústico? Só os banquinhos, né? Sentava banquinhos, tudo plugado, não tinha nada de acústico, né, cara? Não, e aí eu me lembro que eu estava com problema lá em casa, tive que acabar o show, eu tive que ir embora, né? E o Gustavo ficou lá, né, Gustavo? Conta aí. Eu fiquei lá e isso aí, o Fernando tem as fotos aí, depois ele pode mostrar. Vou pôr tudo aí. Esse show acústico, a chamada do marketing, não tinha gente, mas não estava lotado. Não estava, não. Não. E lá não era um lugar grande, pequeno. Essa Savatage também não era uma banda muito conhecida, né? Mas assim, aí que acontece? Quando acabou o show, eu ainda fiquei por lá, ainda meio abismado, né? Pelo que eu tinha acabado de ver. E o Chris Caffery apareceu ali no balcão, pediu uma cerveja, no balcão do lugar. Ele tava já de banho tomado, ele tava a paisana. Rapaz. Tava de bonezinho também, não sei o quê. Daí eu falei pra ele, pô, você não vai fazer? Sou eu, sim. E o cara, super gente fina, né? Conversou comigo e tal. Você não quer tomar uma cerveja com a gente lá dentro? Que legal, eu falei, né? Pô, claro. Daí ele me levou até o backstage, estava todo mundo lá, o John Oliva, o Pitrelli. As tem fotos as fotos aí depois, o Fernando pode mostrar. Tá e aí, no outro dia, eles iam tocar no não sei o que dos vampiros, lá na Moca. Teatro dos Vampiros, na Moca. Nossa, nosso lugar estava caindo aos pedaços, lembra? Que tinha um carpete na parede descolante. Um mofo desgraçado. Se fosse hoje, cheiro de mofo. A vigilância sanitária fechava aquela coisa lá. Pois é. E nós fomos lá atrás. Mais novo, então, e você foi no backstage de novo, né? Nesse dia você foi, os caras te chamaram, né? Aí nesse dia também eu fiquei um pouco mais depois lá. E o John Oliva me viu. Eu subi ali no palco, que era ridículo aquele lugar lá. Aí o John Oliva me viu, eu lembro de você. E ele jogou uma latinha de Antártica para mim. Eu peguei assim na mão e falei, vem para cá, né? E assim, o ambiente, você vê, assim, eu não sei.
da vida pessoal deles, mas assim, ali, que eu vi lá, eu fiquei horas ali, nada de, sabe, só brincadeira, conversa, o que você achou do show, não sei o quê, um brincando com o outro, inclusive, acho que até, sabe, um ambiente muito saudável, né, sem grandes problemas, assim, né. E aí, isso foi em 97, mas o Fernando tem razão, que esse negócio do disco do Savatage tem tudo que é lugar para comprar, e mais essa turnê que eles fizeram, a banda ficou meio que em evidência no Brasil. Até hoje, tanto que em 98 eles foram do Monsters of Rock, né? É, Mano, mostra aí cenas. Esse Monsters of Rock tá disponível aí no YouTube, né? tem. Mostra a energia dos caras no Monsters of Rock. Sabe? Os caras estavam malucos. Paulo Gato. Balanced on their knives, little parts of life, such a strange reality. Yeah, kill the unicorn, just have it torn, so it's justified. Proceed. It's a gut to yeah, just a bird that you raise. Still the orchestra plays on a dark and lonely night. Brazil, let me fucking hear ya. É uma energia. Acho que eles estavam deslumbrados, né? Com aquele público todo. Claro. Então tocaram um pouquinho, né? Acho que eles tinham menos de uma hora para tocar, né? Mas arrebentaram. É, impressionante. Eles estavam muito. E a... Em 2001, que o Wake Megaman é 97, né? É. Aí teve um hiato grande de 4 anos. Né? Teve um hiato grande aí de 4 anos entre o Wake of Megalan e o último disco de estúdio É o Poets. do Savatage. É o Poets. Né? Poets and Madmen. Aqui, ó. O Alpitrelli saiu. Por que o Alpitrelli saiu? Você lembra, Fernando? Não me lembro. Foi pro Megadeth. Ah, é verdade. Puta, eu não lembrava disso. É verdade. Saiu por uma nobre causa, né? Só para vocês verem quem que era o Alpitrelli, né? Ele foi um dos guitarristas do Megadeth, entre tantos outros, Foi né? tocar como Mustaine, olha só, é mesmo. Ele tocou alguma coisa nesse disco ainda, mas só no estúdio, né? Nossa, Pitrella é impressionante, né? Aí o Chris Caffery virou o guitarrista único da banda. Ele segurou a onda, né? E o John Oliva voltou e o Zach Stevens saiu também, hein? Em 2003. Aí o Oliva cantou. 2001. É. 2001. Só. Então assim, ó, tava sem Pitrelli, sem o Zach Stevens. Aí tava o John Oliva, voltou a cantar. E eles chamaram um músico jovem para poder fazer a turnê, que é o nome esquisito dele. Deixa eu achar aqui. Esse eu não lembro quem é, não. É um rapaz bem novo, era o Damon Ginia. Acho que é isso. Damon Ginia. Isso. Ele Mas é 2001 para frente, né? Isso. Mas ele foi só músico de turnê. Só músico de turnê. Então, assim, o Peter foi pro Megadeth no lugar do Marty Friedman, né? Que coisa, é o guitarrista. Que coisa, né? O Zach Stevens. Cenas do Marty Friedman. O Zach Stevens montou o Circle to Circle, que a gente falou no começo, montou a banda solo dele, Circle to Circle, porque o Zach Stevens, né? E aí o John Oliva voltou a ser o vocalista, o Chris Caffery e teve um guitarrista chamado Jack Frost, que foi de turnê também, para dar apoio para o Chris Caffery, né? Uhum. E aí na turnê também teve esse vocalista que a gente citou aí. Esse guitarrista outro aí, nem na linha do tempo, nem cita, né? Nem cita. Em 2002, o Pitrelli voltou para a banda, mas aí a banda já estava se dissolvendo já. Então, assim, o Zach Stevens do projeto solo dele, o Pitrelli foi pro Megadeth, mas também voltou meio assim. Então, assim, o Savatage ele parou. Ele entrou no hiato em 2002.
E esse ato, bom, do Poets and Madmen, acho que, sei lá, tem músicas boas aí, se você quiser botar alguma coisa. Fala uma aí. Morphine Child. É uma música enorme. Você vai ter dificuldade de pegar um trecho, mas é muito boa, tá? Vamos pegar um trecho dela aí agora e pôr no gato. E só agora, em 25, 10 anos depois, que o Savatage oficialmente voltou. Maravilha. Né? E o primeiro show da volta foi no Brasil. E nós Esse que a gente estávamos foi lá, no Allianz. E deram mais um show depois, 2 dias depois, no Espaço Unimed, que foi um show memorável também. Foi memorável. Mas assim, eu vou te falar, parece que estava voltando para 97, 98. Porque eles não gravaram, eles não tocaram nada do disco de 2001 e gravaram aquele setlist lá de 97, 98, que a gente chegou a ouvir aqui, né? Então foi muito interessante, muito nostálgico muito legal, até. Mas a banda está muito bem, a banda está em forma, né? E fizeram, agora sim, né? Fizeram uma baita de uma homenagem pro John, né? Ah, sim. O John tá mal, né? Ele tá hospitalizado, né? E fizeram uma homenagem, ele tocando junto lá, a coisa foi sensacional, uma coisa maravilhosa, emocionante mesmo. Muito bom. Um vídeo, né, junto Nossa. com... Turminha, acabou o relógio. Acabou. O Rock to Drop vai embora, mas vai voltar, tá bom? Sim. Gustavo, valeu, muito obrigado. Valeu. Belo Sim. passeio pela banda aí, que eu gosto muito. E vamos em frente. E pau no gato! Valeu. I am the way, I am the light, I am the dark inside the night. I hear your hopes, I feel your dreams. In the dark, I hear your screams. Don't turn away, just take my hand. When you make your final stand, I'll be right there.